Para a execução do passo a passo da nossa bolsinha, nós vamos precisar de fio de malha. Eu vou estar trabalhando com o fio de malha da Artes. Na descrição do vídeo eu coloco as informações dos fornecedores, ok? E também vamos precisar de uma alcinha. Eu trabalho com essa lindeza aqui da Fabi Furlan. Também vai estar na descrição do vídeo as informações do fornecedor. Então, um novelo é suficiente para a gente fazer a nossa bolsinha deste tamanho, aproximadamente 500 gramas, se você for trabalhar com outro fio, para ter uma sobra, né? Para não correr o risco de ficar pequeno. E vamos lá iniciar o nosso passo a passo. Eu vou utilizar a agulha 8, porque ela é compatível ao fio que eu vou estar trabalhando. Bora lá? Nós vamos iniciar o nosso passo a passo com uma girada de 360 graus aqui, ó. Uma correntinha, duas correntinhas. A gente vai começar com duas correntinhas. Na primeira correntinha, eu vou vir e vou fazer um ponto baixo, ok? Primeira correntinha, um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e agora eu vou fazer um ponto baixo aqui no ponto e um ponto baixo aqui nessa lateral. Então, agora serão 2 pontos baixos, ok? Faço uma correntinha, viro o trabalho novamente. Agora, eu farei 3 pontos baixos. O primeiro aqui, o segundo aqui e o terceiro nessa alcinha de fora, ó. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e o terceiro na alcinha de fora. Busco o fio, 3 pontos baixos, ó. Eu vou começar a formar um triângulo, que vai ser a base da nossa peça, ok? Então, agora eu continuo com uma correntinha, viro o trabalho. Se na carreira anterior eu fiz 4, agora serão 5 pontos baixos. Aqui é o primeiro, um ponto baixo, logo aqui no comecinho, ok? O segundo, o terceiro e o quarto aqui fora. 4 pontos baixos. Agora, eu vou fazer na próxima carreira 5. Então, eu faço a correntinha, viro o trabalho. Aqui, eu já faço o primeiro, o segundo, o terceiro. Notem como a cada carreira que a gente vai fazendo, vai aumentando um ponto. O quarto e o quinto. Ó, então, na primeira carreira, tinha um ponto, foram 2 correntinhas, virei, fiz um ponto baixo. Virei, virou 2 pontos baixos. Virei, virou 3 pontos baixos. A próxima, 4 pontos baixos. Essa, já temos 5 pontos baixos. Então, a gente vai seguir nessa sequência. Corrente, vira o trabalho, logo aqui no início já faz o primeiro. Aqui vão dar 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Sempre que eu chegar aqui no final, eu vou fazer o quinto aqui e o sexto na alcinha de fora, no caso dessa carreira. Ó, parece uma bandeirola, né? E a gente vai dando sequência assim. Faz a corrente, vira o trabalho. Agora, a gente vai para 7 pontos baixos. 2. E assim vai indo. Sempre com um aumento em cada carreira. Eu vou trabalhando até ter, ó, no último eu faço aqui, no último ponto. E faço também na alcinha de fora, ó. Sempre com a mesma didática, do mesmo jeito, fazendo um triângulo bem grande. Eu vou fazer todas as carreiras e volto para mostrar para vocês qual que é o tamanho ideal de triângulo e a quantidade de carreiras que eu executei.
cresci a quantidade de crochês aqui. Cresci a quantidade de carreiras que eu fiz. Ó, a gente tava aqui bem pequenininho, a gente só foi seguindo a mesma didática, a mesma sequência, fazendo um aumento em cada ladinho aqui, né? Se a carreira de baixo tinha 5, na outra fazia 6, 7, 8 e assim até ter 29 carreiras, sendo que a última carreira tem 29 pontos, tá? E aí ele ficou com um tamanho bacana para que eu já possa fazer a parte final da peça. Ó, eu vou passar a medida aqui. Mas dependendo do fio que você estiver utilizando, pode ter ficado maior ou menor essa quantidade de carreiras, tá? Ó, aqui deu 39 por 35, tá? Aproximadamente. Pode fazer um pouquinho maior e pode fazer um pouquinho menor também, não tem problema, ok? Então, terminando as 29 carreiras, sendo que a última carreira ficou com 29 pontos. Nós vamos agora fazer uma carreira de ponto baixo aqui, virar aqui, voltar aqui e finalizar aqui, tá? Só nessas laterais, aonde tem as duas laterais, é onde nós vamos fazer os pontos baixos. Essa parte aqui de cima, ela não será feita, porque a gente já tem aqui o acabamento bonitinho da própria carreira. Então, ó, quando a gente chega aqui no último ponto, a gente faz do mesmo jeito, aquele pontinho no último ponto e o ponto na alcinha de fora. E agora, nós vamos fazer uma correntinha, dar uma ajustada aqui, e nós vamos fazer um ponto baixo em cada carreira que nós fizemos, ó. Aqui foi uma carreira, aqui foi outra, aqui foi outra, aqui foi outra. Então, eu vou vir aqui, ó, um ponto baixo, próximo, um ponto baixo. É como se fosse um ponto baixo nesse buraco, um ponto baixo na valinha, um ponto baixo nesse buraquinho, ó. Um ponto baixo na valinha. Um ponto baixo no buraquinho. Quando eu digo buraquinho e valinha, é porque quando nós vamos fazendo as carreiras, observem que aqui tem uns buracos e aqui tem umas partes mais altas. Aqui era uma carreira, aqui é outra. Então, nós vamos fazer um ponto na valinha, um ponto no murinho, na parte mais alta. Um ponto na valinha, um ponto na parte mais alta. Para esse lado ter a mesma quantidade de pontos que esse lado de cá. Então, a gente tem como referência as carreiras que a gente fez. Então, quanto mais bonitinho a gente fez a nossa subida nas laterais de todas as carreiras, mais fácil vai ser pra gente identificar aqui. Então, ó, segue aqui um ponto baixo na valinha, um ponto baixo no buraquinho, um na valinha, e aqui a gente vai fazendo um ponto baixo em cada um, até chegar aqui no começo, aqui nesse início, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui. Então, vai seguindo até chegar ali. Seguindo aqui, ó, a gente veio e chegamos aqui embaixo. O que nós vamos fazer aqui? Nesse último lugarzinho aqui, nós vamos fazer, ó, um ponto aqui, que é o desse lado, tá? E agora, a gente vai fazer mais um, ou seja, 2, mais um, 3, e mais um, 4, que aí a gente já virou pro lado de cá, tá? Então, nesse último pontinho aqui, a gente faz 4 pontos. E aí, a gente volta, aproveita para esconder esse fio aqui do início e já fazer o acabamento dele. Então, a gente volta aqui com aquela mesma sequência que a gente fez do outro lado. Um ponto na valinha, um ponto no murundum. Então, ou seja, um ponto referente a cada carreira. E aí, ó,
a nossa quininha, ela fica bem bonitinha. Então, é só a gente dar seguimento aqui. E quando chegar aqui nessa parte final, eu volto pra mostrar pra vocês o resto do acabamento dela. Ó, já fizemos as duas laterais, e quando a gente chega aqui no final, a gente faz o último ponto, aí fazemos uma corrente, vou cortar o fio e fazer o acabamento, assim, puxando, utilizando uma agulha de tapeçaria, a gente passa no fio, ó, vem aqui na primeira corrente, introduz de trás pra frente, pra fazer aqui, ó. E depois, dentro dessa corrente, passa pra baixo, já prendendo ali, pra fazer a outra lateral e a quina direitinho. Agora, é só vir com esse fio, finalizar o acabamento direitinho, esconder a ponta. E aí, a gente já tem a nossa base pronta da bolsa, que é esse triângulo. A gente vai, a partir desse triângulo agora, costurar e fazer o acabamento para transformar ela numa bolsinha, ok? Ó, ficamos com o triângulo. Agora, a gente vai para a parte das costuras. Agora, nós vamos fazer a costura e para isso vamos utilizar o próprio fio e uma agulha de tapeçaria. Então, é o seguinte, a gente vai virar a peça pelo avesso. Como que a gente fica sabendo que é o avesso? Porque o direito, ó, ele tem um acabamento direitinho, bonitinho pra frente, ó, da peça, tá? Essa correntinha, ela fica mais aqui pra parte de cima. Então, o avesso, ó, ela fica assim, ó, fica escondido, não fica aparecendo aquela correntinha, tá? Então, a gente vira a peça pelo avesso. A parte mais curta, que é aquela carreira, a última carreira que a gente fez, pra cima. E aí, nós vamos dobrar esse bico até encostar aqui no meio, certinho, ok? E dobrar uma das laterais assim, ó. Nessa posição. E onde que nós vamos costurar? Nós vamos costurar unindo essas duas laterais aqui e unindo essa lateral aqui, até aqui. Aqui é onde vai ficar a abertura da bolsa, e aí quando a gente inverte, essa é a nossa aba, que ela vai ficar nessa posição com os babadinhos pendurados, caso você queira. Então, ó, recapitulando, vira pelo avesso, pega a parte menor, põe pra cima, aquele bico maior, traz pra cima, aqui a gente já virou pelo direito, pega uma lateral, aí tanto faz pegar essa como pegar essa, tá? Vai modificar, é só o lado que vai ficar a cava da sua peça, mas não tem problema não. Pode escolher qual lado você quer. Dobra pra cá. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com agulha de tapeceiro, fio de malha, um pedaço de fio. Eu vou vir aqui e vou costurar a lateral. Onde que eu vou costurar? Ó, aqui, ó. Unindo essa casinha com essa casinha. Eu vou trabalhar só com a parte de trás da correntinha. Assim, ó, pra facilitar, eu vou fazer isso, tá? Ó, encontro aqui, faço isso. E eu vou pegar as alças de dentro, ó, só as alcinhas de dentro das duas correntinhas. E é uma costura simples, a gente vem aqui, pega as duas de dentro pra fora, sempre na mesma posição. As próximas duas de dentro pra fora. Próximas duas de dentro pra fora, trabalhando somente com as alcinhas de dentro. Aqui depois a gente vai fazer acabamento. E eu sigo aqui, ó, vamos continuar aqui pra mostrar. A parte de dentro das correntes, eu deixo a parte de fora, porque esse é acabamento bonito que eu quero deixar no meu trabalho, ó. Vou costurando a lateral direitinho, olha só. Unindo, tá vendo? Ajusto pra ficar
certinho. A agulha saiu da linha. Venho aqui, continuo o meu trabalho até chegar ali no começo. Ó, eu tenho mais aqui do que aqui, tá vendo? Não tem problema, é só enfiar em aqui e voltar nessa, que equilibra novamente, ó. Uma costura simples que, inclusive, dá um detalhe bem bonito de acabamento. Vem aqui, coloco ali novamente. Aqui. Já costurei a parte da frente, ó. Agora, o que que falta prender? Falta prender essa lateral aqui. Eu posso ir com esse mesmo fio e eu vou costurar essa lateral aqui. Como? Primeiro, eu vou chegar aqui bem pertinho. Então, eu vou pegar essa e essa, que tá bem na quina, ok? Pra chegar ali. Tá vendo? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar, porque eu vou costurar ao contrário. Venho daqui pra cá, pegando as de dentro, do mesmo jeito, eu continuo trabalhando as alcinhas de dentro que formam essa corrente aqui, ó. E venho, faço essa finalização aqui, costuro toda essa lateral. Quando terminou meu fio, eu passo ele lá pra dentro, viro a peça pelo avesso pra fazer o acabamento, pra não desmanchar, né? O acabamento desse fio aqui. Então, é só seguir, finaliza aqui até o último, enfio lá pra dentro da peça, ó. A agulha saiu, mas ele tá aqui. Enfio ele lá pra dentro, olha como que ficou a costura. Costurei aqui. Vou cortar o fio aqui também e fazer o acabamento também. Então, eu passo pra dentro da bolsa, viro ela pelo avesso pra finalizar a costura. E agora, o que que vai faltar? Vai faltar prender as franjas, que vai ser preso nessa parte da aba aqui. Eu quero prender ela nessa parte da aba. Então, ó, qual é ali, quando eu mostrei ali a diferença de virar um lado ou outro, é essa daqui, ó. Essa peça aqui, eu peguei um lado, a bolsa ficou nesse sentido. Essa outra peça, eu virei pro outro lado, a bolsa ficou no outro sentido, tá? Quando a gente vai dobrar qual lado escolhe, é isso que vai influenciar. Mas o modelo fica a mesma coisa e agora eu vou prender as franjas aqui, costurar um botãozinho, um ímã desse, né? Um botão costurável, igual tem aqui, para poder fechar a peça. Afinal de contas, essa é a aba, é o que vai estar fechando. Colocar a minha alça maravilhosa nos dois lados e já vai estar pronta a nossa bolsinha muito linda. Então, eu vou finalizar e já venho mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês como que eu prendo aqui a minha franja. Eu venho no ponto, vou trabalhar sempre com essa aba de baixo, pra deixar essa de cima aqui aparecendo e ficar bonita a peça. Então, eu venho na abinha de baixo, dobro o fio no meio, ó, assim, passo o centro pra cima, passo as duas tiras por dentro dele e aperto pra baixo. Então, ó, pego as tiras que eu já cortei do tamanho que eu quero a minha franja, venho aqui, dobro ela no meio, puxo, passo por dentro e vou pra baixo. E assim eu vou fazendo um por um até fazer as franjas, a quantidade que eu quiser, ó. Assim eu vou prender todas elas aqui, do tamanho que eu quiser. E já vai ficar prontinha a peça. Só pôr o botão imantado costurável. Eu gosto de trabalhar com esse costurável que eu mostrei aqui nessa peça, porque eu costuro ele com uma linha de pesponto, que é uma linha bem forte, bem firme. Aí ele não solta e não quebra e é mais prático de colocar do que aquele outro de garrinha. Eu prefiro esse. Então, ó, costura aqui bem na quina da aba para poder prender e ficar firme. Põe a alcinha e já tá pronta a sua bolsa.
Obrigada pela participação de todos, espero que tenha gostado. Se vocês gostaram, dê o seu joinha para que a gente continue a trabalhar e trazer peças para vocês. Beijos e até a próximo vídeo.